Olá, queridos, vamos juntos em mais uma reflexão bíblica. Hoje, 15 de abril, a nossa leitura está do capítulo 5 ao capítulo 7 de 2 Reis e o tema da nossa reflexão é Enxergando o Socorro Divino. Eu quero meditar com você em 2 Reis capítulo 6, versos 15 e 16, que assim diz: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta Eliseu foi um homem de milagres. Deus operou vários milagres através do seu ministério. E aqui estamos diante de mais um deles. O rei da Síria havia programado uma batalha contra Israel. E ele organizava o seu plano de guerra e o Senhor revelava para o profeta Eliseu que estava em Israel. E ele então enviava recados ao rei de Israel, dizendo: olha, não passe por tal e tal lugar, porque os assírios irão atacar vocês ali. Então, isso chegou ao conhecimento do rei, e ele ficou a princípio pensando que fosse um espião que estivesse entre os seus soldados, no meio do seu exército, mas ele foi então informado que não se tratava de um espião, mas sim que havia em Israel um profeta que Deus revelava todos os seus planos de guerra. Então o rei manda saber onde estava, e ele descobre que Eliseu estava em Dotã, e ele programa então ali um exército, organiza ali uma comitiva para ir em busca do profeta Eliseu. E assim acontece. E quando eles ali chegam, o texto bíblico nos diz que pela manhã bem cedo, o moço de Eliseu, Geazi, ele se levanta e olha e vê o local onde eles estavam cercado pelos inimigos. E ele então clama, dizendo ao homem de Deus: o que faremos? Nós estamos todos cercados. Então Eliseu diz assim: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Geazi não conseguia enxergar aquilo que Eliseu estava falando. Então Eliseu faz uma oração e pede para que o Senhor abra os seus olhos para que ele pudesse então ver. E assim aconteceu. Eliseu orou, e Geazi pôde ver o cuidado de Deus. Geazi pôde ver a provisão de Deus, o socorro de Deus que estava diante agora dos seus olhos. E é sobre isso que eu quero refletir com você. Porque na maioria das vezes em que nós somos ameaçados com alguma dificuldade, a princípio nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus, a proteção divina. Nós não conseguimos ver que Deus está cuidando e zelando de nós em todas as áreas da nossa vida, porque exatamente os problemas, eles têm essas características de nos tapar a visão e não nos deixar ver o socorro de Deus. O Senhor nos diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus sempre esteve e continua estando ao nosso lado para nos proteger. Nós só precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, a fim de que nós possamos enxergar o seu cuidado, a sua proteção. O Salmo 37 nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos protegidos, o Senhor continua pelejando por nós. Nós precisamos tão somente crer, confiar no cuidado de Deus, na proteção de Deus, porque o Senhor está conosco. Nós não devemos temer, nós só precisamos descansar debaixo da sua sombra protetora, porque Ele peleja por nós. Então que o Senhor nos ajude a enxergar a cada dia esse cuidado de Deus, essa proteção que o Senhor tem nos dado, porque Ele tem nos livrado a cada instante. Que Deus em Cristo nos abençoe.